Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão aqui comigo para prestigiar esse momento que marca a conclusão de uma etapa muito importante na minha vida. Um agradecimento especial à minha orientadora, professora Ana Cristina de Davi, aos membros da banca, professora Lídia Bezerra, professor Fábio Augusto Barbieri, professor Fernando Copete e o professor Felipe Von Glen. Agradeço por terem aceitado o convite para avaliar o trabalho que desenvolvemos ao longo dos últimos anos. Então, imagino que todos vocês que estão aqui comigo, atualmente tem até a moda, né? Qual é a sua tese? Então, eu diria que eu estou aqui hoje para defender um ideal de vida profissional. Eu sou fisioterapeuta e conheci a ecoterapia por um acaso. Mas trabalhando no picadeiro, eu via que existia muito amor envolvido naquele método de reabilitação. Mas mais do que amor, tinha muita ciência naquela capacidade de transformar vidas. Então, eu me dedico ao trabalho da ecoterapia há mais de 14 anos, sou professora da Secretaria de Educação e, com muito orgulho, coordenadora do Centro de Ecoterapia da Polícia Militar e tenho a oportunidade de ministrar cursos pela ANDE Brasil. Então, chegou um determinado momento que eu observava que a gente tinha mais perguntas do que respostas propriamente ditas. E essa inquietude, essa vontade de buscar mais, o desejo da própria ANDE Brasil em tornar a ecoterapia cada vez mais uma prática, né, baseada em evidências, nós iniciamos aí a trajetória acadêmica. Então, a minha especialização, mestrado e agora o doutorado em ecoterapia. Então, vou iniciar a minha apresentação, no qual nós tivemos o objetivo de analisar os efeitos da ecoterapia no equilíbrio postural, na mobilidade funcional, marcha, fadiga e qualidade de vida em pessoas com esclerose múltipla. A esclerose múltipla ela é considerada uma doença crônica, neurodegenerativa, autoimune, que envolve a destruição ou a alteração de uma estrutura muito importante, que é a bainha de mielina. Tá cortando? Hã? Tá cortando, eles já responderam. Agora continua cortando? Melhorou? Então, vou voltar. Então, nós analisamos os efeitos da ecoterapia no equilíbrio postural, mobilidade funcional, marcha, fadiga e qualidade de vida em pessoas com esclerose múltipla. Só para confirmar, vocês me ouvem bem? Sim? Então, vamos lá. A esclerose múltipla, ela é uma doença neurodegenerativa, crônica, autoimune, que envolve a alteração de uma estrutura muito importante, que é a bainha de mielina, que tem uma função muito importante na transmissão dos impulsos nervosos. Então, existe uma fisiopatologia, uma patogenia da doença. Com o decorrer da doença, várias alterações podem ocorrer, como perda de oligodendrócitos, que são as células da glia responsáveis pela produção de bainha de mielina no sistema nervoso central. Pode ocorrer danos ao axônio e acontece uma inflamação com posterior degeneração, tanto da substância branca quanto da substância cinzenta do sistema nervoso central. Uma importância de se estudar sobre esse diagnóstico se dá também ao fato de ser uma das principais causas de deficiência neurológica não traumática em adultos jovens. Então, um estudo bem recente mostra que a incidência mundial é em torno dos 32 anos de idade, de uma maneira geral, dos 20 aos 50 anos. Embora ela possa acontecer em qualquer tempo, né? Existe a esclerose múltipla infantil, na adolescência. O diagnóstico, ele é clínico
Então, os médicos costumam utilizar os critérios de McDonald, que são critérios que são revisados de tempo em tempo. A última revisão aconteceu agora no ano de 2017, no intuito não só de se chegar a um diagnóstico mais assertivo, mas o mais precoce possível, no intuito de se estabelecer também um programa de tratamento e evitar a progressão da doença. Ele aborda tanto a história clínica do paciente, quanto a análise da ressonância magnética. Existem formas clínicas diferentes da esclerose múltipla, mas 85% dos pacientes cursam primariamente com a forma remitente recorrente, que significa um período de surtos, que é a manifestação dos sinais e sintomas por mais de 24 horas, podendo ocorrer, então, uma remissão total ou parcial dessas manifestações clínicas. Uma parte, uma porcentagem desses pacientes cursam posteriormente com a forma progressiva secundária, mas as demais formas são, de fato, progressivas. Os participantes dos nossos estudos tinham a forma clínica remitente recorrente. Um outro aspecto muito importante é a análise da progressão da doença. E existem formas diferentes disso ser realizado. Uma delas é por meio da escala chamada Expanded Disability Status Scale, a EDSS, que é realizada somente por neurologistas e avalia 8 sistemas funcionais, podendo o paciente ir da pontuação 0, que é o exame neurológico normal, a 10, morte. E existem alguns marcos importantes nessa escala. Por exemplo, um EDSS de 6 significa que o paciente necessita de pelo menos um dispositivo auxiliar unilateral para executar a marcha. No entanto, existe uma outra forma de avaliar, que é a escala Patient Determined Disease Steps. Aqui é utilizado por vários profissionais e é uma escala autorreportada. Então, nesse caso, é o paciente quem vai determinar qual dessas condições mais representam a si. E aqui o foco é a mobilidade. Então, vai do 1 normal ao 9 acamado. Essa escala ela foi traduzida e validada para a população brasileira. A autora principal é a minha orientadora e eu tive a grata oportunidade de participar desse estudo. E vamos então para as manifestações clínicas. Vemos aqui um neurônio com a bainha de mielina íntegra e aqui um neurônio com a bainha de mielina mostrando-se alterada. Isso pode levar a manifestações clínicas muito diferenciadas, tanto que a esclerose múltipla é considerada uma doença muito heterogênea. Essas manifestações clínicas cursam no mesmo paciente, às vezes diferente ao longo da doença, entre os pacientes também de modo diferente. Fato é que existem algumas manifestações que são mais frequentes, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Mas eu, particularmente, gostaria de chamar a atenção para 3 manifestações clínicas que são consideradas frequentes e muitas vezes incapacitantes, que é o equilíbrio postural e a fadiga, que muitas vezes vão impactar na mobilidade na marcha, que é uma habilidade muito importante para a autonomia, para a participação nas atividades de vida diária e até mesmo em contextos sociais diversificados. Diante disso, essas alterações, associadas muitas vezes a outras manifestações clínicas, acabam levando a uma diminuição da qualidade de vida desses pacientes. Então, vários estudos têm sido conduzidos, tanto no intuito de determinar a causa exata da doença. Então, sabe-se que existe um fator genético associado com fatores ambientais. Do mesmo modo, vários estudos têm sido conduzidos mostrando a importância da atividade física e de métodos de reabilitação para essa população, mostrando que a prática desse tipo de tipos de exercícios de reabilitação
pode melhorar essas manifestações e essas manifestações clínicas desses sinais e sintomas, assim como evitar a progressão da doença ao longo do tempo. Além disso, estudos têm mostrado que pessoas com esclerose múltipla tendem a ser um pouco menos ativas do que os seus pares, né, para a idade, gênero. Portanto, o nosso primeiro estudo foi conduzido para identificar qual era o estado da arte sobre os efeitos da ecoterapia para a população com esclerose múltipla. Para isso, nós buscamos os artigos nas bases de dados Lilacs, PubMed e Pedro, exatamente com esses descritores combinados dessa forma, os descritores do MESH. Fizemos essa busca por vários períodos, mas o último período de busca foi de maio a julho de 2018. Claro que recentemente, escrevendo a tese, eu refiz essa busca e, para minha surpresa, o artigo a mais publicado foi o artigo que nós publicamos no estudo 2, que eu vou mostrar para vocês. Claro que isso no idioma português e inglês, provavelmente se a gente buscasse com outros idiomas, a gente encontraria outros estudos. Essa busca foi feita por 2 revisores independentes. Um deles preencheu todas as tabelas que estão no estudo 1, o outro fez a revisão desse preenchimento, e esses 2 revisores avaliavam, então, a qualidade metodológica desses artigos por meio da escala Pedro. E se houvesse empate, então, uma divergência, então, entre esses 2 revisores, se eles não concordassem, havia, então, um terceiro hábito que fazia, então, o desempate. Esse artigo ele foi registrado na Próspero. De fato, foi o nosso primeiro artigo. A gente pretende submetê-lo, né? Mas eu acho que ele precisa de uma reformulação para uma submissão melhor. Os nossos resultados, então. Encontramos 16 artigos nas bases de dados. Como o nosso intuito era buscar o maior número de artigos sobre esse assunto, nós também revisamos a seção de referências dos artigos, buscando, então, mais literatura. Encontramos mais 3, um foi excluído porque era duplicado. Dos 18 artigos, 2 foram excluídos porque não estavam disponíveis na íntegra. 4, porque ou não era com Hippotherapy, Equine Assisted Therapy ou Therapeutic Horseback Ride, e 1 porque se tratava de um artigo de revisão. No mais, houve uma última exclusão, porque não era um estudo em si, mas sim um registro de um ensaio clínico. Portanto, finalizamos a análise de 10 artigos que foram publicados entre o ano de 2005 a 2017. Então, quais foram as lacunas que nós encontramos na literatura e que nos ajudaram no delineamento dos nossos estudos? Então, primeiramente, só haviam 2 ensaios clínicos randomizados, um com 8 participantes no grupo experimental e 8 no grupo controle. De uma maneira geral, tinham poucos participantes. Em 5 desses estudos, tinham formas clínicas diferentes. Em 5, não especificava exatamente qual era a forma clínica. E desses 5 com formas clínicas diferentes, ainda tinham poucos participantes. Então, esses resultados, dessa forma, muitas vezes nos dificultava a interpretação e até mesmo a generalização desses achados, né? Era um fator limitador. Em relação aos desfechos, sem sombra de dúvidas nenhuma, a variável mais estudada foi o equilíbrio postural em 9 artigos. Chama a atenção de vocês que somente um utilizou estabilometria. Para a marcha também, somente um analisou utilizando um instrumento preciso de medição. Fora isso, tinham 3 artigos analisando fadiga, 3 qualidade de vida, e as demais variáveis foram analisadas em 1 ou 2 artigos. Imagino que vocês devem estar se perguntando por que eu estou salientando tanto essa pouca utilização de instrumentos precisos de medição. Claro que esse é um ponto forte dos nossos estudos, mas não só por isso.
Estudos mostram que pacientes com esclerose múltipla, muitas vezes classificados como sem deficiência, com EDSS de 0 a 1,5, e que, de fato, aparentemente não têm um déficit, quando se utiliza um instrumento preciso de medição, como a plataforma de força, sensores inerciais, eles são capazes de detectar esses déficits iniciais. Então, uma intervenção precoce pode ser importante no decorrer da doença. Além disso, uma outra lacuna foi a dificuldade de reprodutibilidade dos estudos. Então, os estudos em ecoterapia muitas vezes não especificam o animal, o cavalo utilizado, o tipo de encilhamento ou mesmo qual o protocolo de atendimento realizado. E qual a justificativa, né? O porquê, então, da ecoterapia? Devido ao movimento que o cavalo produz ao se deslocar ao passo, deslocando continuamente quem está sentado no seu dorso, no caso da ecoterapia, o praticante, constituindo-se, portanto, uma intensa estimulação sensório-motora, porque ele tem que estar respondendo continuamente a esses deslocamentos proporcionados. Então, as vias aferentes levam informações constantes ao sistema nervoso central, que tem que integrar essas informações nas áreas do cérebro responsáveis por aquela função e enviar uma resposta via eferente, o que promove neuroplasticidade. Além disso, 3 sistemas muito importantes no equilíbrio postural e que costumam estar alterados na esclerose múltipla são requisitados durante toda a sessão de ecoterapia, devido à função que eles executam, que é o sistema vestibular, visual e somatosensorial. Além disso, o sistema cerebelar tem uma importância grande, né, em não só modificar o movimento enquanto ele ainda está acontecendo, enquanto ele ainda está em curso, assim como na aprendizagem motora. E, claro, além de tudo isso, a gente consegue potencializar os nossos resultados de acordo com as atividades propostas no protocolo. Então, durante uma sessão, eu posso utilizar uma venda, potencializando a ação do sistema vestibular, somatosensorial, ou então utilizar de aclive e declive, aumentar a velocidade e a frequência do passo do cavalo, step and go, facilitando com que reações antecipatórias aconteçam. E baseado em tudo isso, conduzimos então o nosso estudo 2, que foi publicado recentemente na Multiple Sclerosis and Related Disorders, com o objetivo de avaliar os efeitos da ecoterapia sobre o desempenho da marcha e os parâmetros espaço-temporais e examinar se os efeitos da ecoterapia no desempenho da caminhada poderiam ser mediados por mudanças nos parâmetros espaço-temporais da marcha. Aqui estou marcando estudo 2 e estudo 3, porque o estudo 3 é uma análise secundária desse primeiro estudo que eu vou apresentar para vocês, então o modo de recrutamento dos participantes foi o mesmo, e a pesquisa começou assim. Divulgamos bastante, criamos vários folders como esse, divulgamos em mídias sociais, por meio dos neurologistas aqui em Brasília, fisioterapeutas, por meio da APEMIGOS, que é a Associação de Esclerose Múltipla aqui em Brasília. E confesso que essa foi a primeira dificuldade, né? A gente imaginava conseguir um N amostral maior do que de fato conseguimos, mas finalizamos, houve uma desistência em cada grupo e finalizamos com 17 participantes no grupo experimental e 16 no grupo controle. Esses foram os nossos critérios de inclusão, então o paciente tinha que ter o diagnóstico clínico de esclerose múltipla do tipo remitente recorrente, um EDSS de 6 ou menos, isso era feito por meio de uma avaliação médica preenchida pelo próprio neurologista do paciente. A avaliação médica ela era bem detalhada, com medicamentos. O PDDS igual ou inferior a 5, ter 18 anos ou mais, poderiam ser de ambos os gêneros, estar na forma, né, teria que estar clinicamente estável, então sem recidiva por mais de 6 meses, e tratamento farmacológico estável nos últimos 3 meses.
Eram excluídos, então, se tivessem uma outra doença neurológica ou doença grave concomitante, se tivesse problemas ortopédicos ou clinicamente relevantes não relacionados à esclerose múltipla, gravidez, aversão a cavalo ou alergia e ter menos de 80% de frequência no atendimento. E aí vai um adendo que eu acho que vale a pena a menção, que apesar do aversão a cavalo, eu tive 3 pacientes que chegaram dizendo, olha, eu vim porque o meu neurologista indicou e disse que é muito bom e eu vou melhorar. Mas eu não faço ideia de como você vai me colocar em cima do cavalo, porque eu tenho pânico, não gosto de animal, não gosto de bicho nenhum, né? E foi um sucesso. A gente não teve nenhum caso de aversão ou que não completasse o tratamento. Vamos falar então sobre as avaliações. Para o desempenho da marcha, nós utilizamos o teste de 25 pés. Aqui era registrado o tempo, então o participante ele era orientado a andar o mais rápido possível, em 7,62 metros. Eles faziam 2 tentativas e nós analisamos a média delas. Para avaliar a distância, nós utilizamos o teste de caminhada de 6 minutos. O paciente também era orientado a andar o mais rápido possível durante 6 minutos. Se ele utilizasse algum dispositivo de auxílio, ele fazia uso e ambos os testes foram realizados num corredor de 30 metros. Para avaliar as variáveis espaço-temporais da marcha, nós utilizamos um tapete sensorizado da marca Gatoride. Então, o paciente ele andava da velocidade autoselecionada, confortável por 2 vezes. O próprio equipamento nos fornece essas variáveis que eu vou apresentar nos resultados para vocês. Eles faziam 2 tentativas e nós consideramos a média. O protocolo de intervenção, também dos 2 estudos, foi o mesmo, 16 sessões, 2 vezes por semana, no Centro de Ecoterapia da Polícia Militar, aqui de Brasília. Apesar da gente ter colocado anexos 8 protocolos, porque foram 1 por semana, basicamente era a mesma atividade. O que mudava era o nível de dificuldade. Então, a gente foi aumentando o nível de dificuldade com o passar das sessões, mas essa tabela descreve bem a nossa intervenção. Então, iniciava com alongamento e aquecimento, em seguida, as atividades de enfoque no equilíbrio, mobilidade e exercícios funcionais, como, por exemplo, fazer o zigue-zague, colocar uma argola no cone, aclive, declive, stop and go, conduzir o cavalo, atividades de dupla tarefa e, no final, um relaxamento. Então, vou dar um exemplo. Essa paciente, é a primeira vez que ela está tentando ficar em pé sobre os estribos, está trabalhando mobilidade, equilíbrio, dinâmico, força de membro inferior, força de core e abdômen. Então, vocês estão vendo, ela está aqui com um auxílio, Ao final, todos os participantes conseguiam fazer essa posição que a gente costuma chamar na ecoterapia de posição esporte, conduzindo o cavalo. Então, com uma mão segurando a rédea, fazendo o avião com a outra mão, com independência. Primeira tabela, de características da população. Então, a gente observa um ponto muito importante, não houve diferença entre os grupos para nenhuma dessas variáveis, não houve significância. Então, eles eram semelhantes para idade, gênero, massa corporal, altura, EDSS, PDDS, duração da doença, uso de dispositivo para caminhar, assim como terapia modificadora da doença, que era a utilização de imunomodulador ou imunossupressor. Vamos à parte mais importante. E aí, quais foram os nossos resultados? Então, para o desempenho da marcha, os grupos eles eram semelhantes no pré-teste, mas eles foram diferentes no pós-teste, mostrando uma melhora significativa do grupo que realizou a ecoterapia, mostrando um aumento na distância do caminhar, assim como uma velocidade menor, um menor tempo para realizar o teste de 25 pés. Em relação às variáveis espaço-temporais da marcha, da mesma forma, a gente teve
uma diferença entre os grupos somente no pós-teste para a maioria das variáveis e houve uma melhora dos parâmetros espaço-temporais da marcha praticamente em todas as variáveis. Então, essas variáveis que costumam estar alteradas em pacientes com esclerose múltipla, a ecoterapia mostrou uma melhora das variáveis espaço-temporais da marcha para todas as variáveis, exceto a simetria do comprimento do passo para o grupo que realizou a intervenção. Então, essas são variáveis que costumam estar muito alteradas, né, desde o início da doença na esclerose múltipla. Então, eles aumentaram a velocidade, o número de passos por minuto, aumentaram o comprimento do passo, diminuíram a base de suporte, o que é muito importante, assim como houve aumento do tempo de balanço e diminuição do tempo de suporte, diminuição do tempo de suporte simples e duplo e uma melhora da simetria do tempo do passo. Para o grupo controle, só teve diferença para a largura, né, da base de suporte e para o tempo de suporte simples em segundos. Tá tudo bem, Ana? Agora vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Então, estudo 2, continuando, fomos observar, então, se as variáveis espaço-temporais da marcha seriam mediadores, então, dessas melhorias no desempenho da marcha. Não houve nenhum mediador para o teste de caminhada de 6 minutos, mas em relação ao teste de 25 pés, o tempo de balanço e o tempo de suporte, assim como o tempo de suporte duplo, foram mediadores desse teste de 25 pés. O nosso estudo 3, ele foi submetido recentemente para Multiple Sclerosis and Related Disorders, já passou pelo editor, está com os revisores. Nesse estudo, nós tivemos o objetivo de avaliar os efeitos da ecoterapia no equilíbrio postural, na mobilidade funcional, na fadiga autopercebida e qualidade de vida em pessoas com esclerose múltipla. Foi feita uma análise secundária, como eu já mencionei. Para avaliação do equilíbrio postural, nós utilizamos, então, uma plataforma de força, no qual os participantes eram instruídos a ficar em pé, nessa postura ereta, quieta, quase estática, como ela é chamada. A distância entre os maléolos era de 10 centímetros e eles deveriam ficar olhando para um ponto fixo na altura dos olhos, nas condições de olhos abertos. Então, nós analisamos 4 condições no intuito de alterar as entradas visual e proprioceptiva e verificar como que o equilíbrio postural respondia a essas alterações. Então, nós avaliamos a superfície firme, com os olhos abertos e fechados, e espuma com olho aberto e fechado. Os participantes faziam 3 tentativas de 30 segundos. Então, era calculada a média dessas 3 tentativas. Nós analisamos a velocidade do COP e a área 95 do COP. Para avaliação de mobilidade, nós utilizamos o teste Time Up and Go, que consiste do indivíduo levantar sem o auxílio dos braços o mais rápido possível, caminhar o mais rápido possível por 3 metros, dar a volta no cone, voltar e sentar-se novamente sem o auxílio dos braços. Eles realizavam 3 tentativas e nós realizávamos a média dessas tentativas. Para a fadiga, utilizamos 2 escalas muito utilizadas com essa população, que é a escala de severidade de fadiga. Ela é uma escala unidimensional. A intenção dela é analisar a intensidade da fadiga. E a escala modificada do impacto da fadiga, que além do score total, permite a avaliação do domínio físico, cognitivo e psicossocial. Para avaliar a qualidade de vida, nós utilizamos a Functional Assessment Multiple Sclerosis, que foi traduzida para o português como Determinação Funcional da Qualidade de Vida de Pessoas com Esclerose Múltipla, DFUL, em que permite a análise do score total da qualidade de vida e nos domínios de mobilidade, sintomas, bem-estar emocional, contentamento geral, pensamento, fadiga, bem-estar familiar e social.
Resultados, então, a parte mais importante, né? Nós encontramos diferença significativa entre os dois grupos no pós-teste, sem diferença no baseline. Houve uma melhora significativa em todas as variáveis, tanto no COP quanto na área 95, para todas as condições de teste, mostrando uma melhora do equilíbrio postural com menor área e menor velocidade. Além disso, apoiando aí os nossos resultados, nós tivemos um grande tamanho de efeito, principalmente na condição mais desafiadora. E muitas vezes, no nosso cotidiano, a gente precisa ter o equilíbrio postural, a gente precisa ter essa capacidade em ambientes pouco iluminados, aonde eu tenho a entrada, né, proprioceptiva num ambiente mais instável. Então, esse é um ponto bem positivo. Em relação ao grupo controle, só houve diferença para velocidade quando eles estavam na espuma, com os olhos abertos, e também para a situação mais desafiadora. Em relação à mobilidade funcional, não houve diferença entre os grupos em nenhum dos momentos do teste. No entanto, o grupo que fez ecoterapia teve uma melhora da sua mobilidade, o que é importante, né? Porque o TUG ele avalia a força ao se levantar, a velocidade de se deslocar, fazer curvas, né? Que são habilidades que a gente faz aí no nosso dia a dia. Em relação à fadiga, só não houve diferença entre os grupos após a ecoterapia para a escala de severidade de fadiga, mas houve diferença para o domínio total e todos os domínios da MFIS. E para a qualidade de vida, não houve diferença entre os grupos, mas diferença entre o pré e o pós-teste do grupo que realizou a intervenção com a ecoterapia, exceto para sintomas. Diante disso, chegamos à conclusão, então, que 16 sessões de ecoterapia melhoraram o desempenho da caminhada e os parâmetros espaço-temporais da marcha, o equilíbrio postural, a mobilidade funcional, a fadiga autopercebida e a qualidade de vida em pessoas com esclerose múltipla do tipo remitente recorrente, que mudanças do desempenho da caminhada avaliadas pelo teste de 25 pés foram parcialmente explicadas pela redução do tempo de apoio e do tempo de suporte duplo e aumento do tempo de balanço e que, portanto, a inclusão da ecoterapia poderia ser uma abordagem útil para o tratamento complementar entre pessoas com esclerose múltipla. Feito isso, escrita a tese, eu me senti como essa tela em branco mesmo, né? Parei para pensar, parece que eu tinha vivido tanta coisa ao longo desses anos todos e, de repente, quando eu escrevi a tese, eu disse, foi isso que a gente fez, né? E aí me disseram o seguinte, o que faz um doutorado não é somente uma tese, mas o caminho que você percorreu, é você ser capaz de fazer uma pesquisa. E aí eu parei para pensar que, de repente, eu posso ter me tornado, de fato, uma pesquisadora. Então, queria compartilhar com vocês, além desse trabalho que eu acabei de mencionar, nós analisamos também o efeito imediato de 2 tipos de atendimento na ecoterapia, um atendimento sem muita intervenção, com o cavalo andando ao passo e parado, e aí a gente avaliou o equilíbrio e a variabilidade da frequência cardíaca. Então, eu acho que são dados bastante inovadores, que vamos trabalhar neles posteriormente. E uma outra sessão em que o paciente era bastante estimulado. Além disso, eu tive a oportunidade de participar em vários congressos direcionados para a população com esclerose múltipla, tendo a oportunidade de levar a ecoterapia como um método de reabilitação para essa população. Participei do Backtreams na mesa, né, conduzindo a mesa junto com outras profissionais incríveis do simpósio multidisciplinar. Foi uma oportunidade de muito aprendizado para mim. Concomitantemente à pesquisa de doutorado, nós desenvolvemos 2 outras pesquisas com grandes pesquisadores, que foi os efeitos da ecoterapia para pacientes com acidente vascular encefálico, por meio do curso de especialização que ocorreu entre a ANDE Brasil e a UNB,
Então, eu também tive a oportunidade de orientar alunos da especialização. Foi um momento de aprendizado e conduzimos uma outra pesquisa com paralisia cerebral, no qual nós tivemos a oportunidade de atender um grande número de crianças e, além disso, vamos publicar aí, né, em breve, um livro no qual eu tive a oportunidade de escrever 2 capítulos, também motivo de muito aprendizado para mim. Assim como ajudei a organizar o 7º Congresso Brasileiro de Ecoterapia, tive a oportunidade de ir para Portugal algumas vezes, ministrar cursos sobre ecoterapia. E agora, na pandemia, um momento bem complicado, um momento muito difícil para mim, pelo menos foi. Passei por um momento bem complicado. E algumas pessoas, por acreditarem tudo isso, falou: vamos criar um canal, vamos divulgar a ecoterapia, que foi algo que me deu uma energia nova e me lembrou o quanto a ecoterapia é importante para mim. E participamos também, né? Eu participei da coleta da cinemática do movimento do cavalo, com uma amazônia experiente e com uma criança com paralisia cerebral. Por fim, indo para o Google Acadêmico, eu me senti exatamente como essa frase da Ana Giacomo e como o gráfico mostra, né? Numa crescente, sabendo que não foi fácil, mas que foi sim um caminho percorrido, né, com percalços pelo caminho, mas vendo que de fato houve um crescimento com um passo de cada vez. Então isso é muito bom, vendo o meu crescimento como pessoa, como profissional e da ecoterapia também. Então agradeço desde já a banca, né, que é uma banca de muito peso e, segundo George, alguns homens veem as coisas como são e dizem por quê. Eu sonho com as coisas que nunca foram e digo por que não. Acho que essa frase me representa muito. E para finalizar, todo mundo finaliza com aquela foto clássica, né, da galera do laboratório e das pessoas que contribuíram para a pesquisa. Eu tenho a grata satisfação em dizer que eu só posso dizer um muito obrigada a Deus por ter colocado tantas pessoas maravilhosas no meu caminho e que, graças a todas essas pessoas e ao cavalo, eu pude executar tudo isso que eu contei para vocês. Então, para que eu não esquecesse uma única pessoa, porque foram muitas, então essa foi uma. Eu acho que essas pessoas que estão aí não representam todo mundo ainda. Mas meu muito obrigada a Deus e a todos vocês e me coloco à disposição da banca para todas as arguições. Peço desculpas aí pelas coisas da tecnologia aí, né? Muito obrigada.